Olá, professor! Olá, professora! Seja bem-vindo nesse canal Edu Educação, um canal feito para você, um canal que discute as questões educacionais. Nós estamos aí dentro de uma sequência de vídeos discutindo os conceitos básicos da matemática. Números, operações, situações, problemas. E no vídeo de hoje, o vídeo de número 2, eu vou continuar discutindo o desenvolvimento do conceito do número. Se você perdeu o vídeo número 1, entra lá no canal e assista, porque teve dicas muito importantes. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional, e tenho esse canal aí para você. E sim, bora para a aula de hoje. Aula 2, o desenvolvimento do conceito de número. E para a gente continuar discutindo a nossa aula, hoje nós vamos falar das fases dos números. A criança, quando ela está aprendendo os números, ela passa por fases. Professor, da mesma forma que acontece no momento da escrita. Não tem as fases da escrita, tem as fases dos números também, né? A primeira fase dos números é a fase pré-numérica, o nome já diz. Antes do número pré-numérica, ela vai usar símbolos para representar esses números na hora do registro. Ela vai fazer desenhos, riscos, mas ainda não vai representar nenhum número porque ela ainda não conhece. É como se essa criança, se a gente for comparar com as fases da escrita, não tem a fase pré-silábica? Então, essa criança, a fase pré-numérica, ela usa símbolos, rabiscos e não consegue ainda registrar um número. A próxima fase é a fase numérica sem relação com número. Ela vai usar agora números porque ela já conhece, mas esses números não vai ter relação com o número ditado. Então a criança, assim, um exemplo, o número 123. Ela vai colocar vários números ali, uma quantidade aleatória, e não vai conseguir registrar os números que foram ditados. Se a gente comparar com a fase da escrita, vai lembrar muito bem o silábico sem valor. Na fase numérica, sem uso das convenções, que seria aí a terceira fase, ela se apoia na fala para escrever, para registrar os seus números. Exemplo, novamente eu peguei o número 123 e aí ela vai fazer 100 e o 20 e o 3. Então, ela vai registrar se apoiando na fala. É muito comum, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente ver as crianças nessa fase. As outras fases, é muito comum a gente encontrar as crianças da educação infantil, né? As duas fases anteriores que eu disse. A próxima e última fase é a fase numérica convencional. A criança escreve convencionalmente os números. Às vezes pode ter até algum erro, mas a grande maioria dos números ela consegue registrar. Exemplo, 123, ela vai registrar 1, 2, 3, né? O 123 certinho. Ela já vai estar compreendendo o valor posicional. Ela vai saber, ela vai compreender que cada número representa aí a unidade, a dezena e a centena. Agora nós vamos discutir algumas atividades que são importantes para o desenvolvimento dos conceitos dos números e atividades que as crianças possam superar essas fases numéricas. E a primeira atividade que eu cito, que ela é extremamente importante, são as fichas escalonadas. Junto com o meu vídeo, eu vou deixar atividades aí para você, professor, poder utilizar. Então, logo depois do vídeo, você vai clicar e poder acessar. E aí eu vou deixar aqui, essas fichas escalonadas para você poder usar. Eu tenho aqui,
as unidades, eu tenho as dezenas e tenho as centenas. Eu peço para você, na hora que for trabalhar com as crianças, que você entregue essa folha, que você comece a pintar com eles, para que eles possam perceber. E defina uma cor, né? Que nem assim, ó. Eu optei aqui que as unidades sejam pintadas aí de amarelinho, né? Ó, ela pintada de amarelinho. As dezenas, eu optei por pintar com um vermelhinho, certo? E as centenas, a minha opção foi usar a cor verdinha. Qual é a intenção de trabalhar com as fichas escalonadas? Nesse primeiro momento, é entregar para a criança essa folha aqui e a gente começar a pintar. Você pode até ditar os números. Número 5. Ah, o número 5 ele é da unidade. Nós vamos pintar a unidade sempre de amarelinho. Número 8. E você vai ditando. Aí depois você vai para a dezena. Número 20. Número 60. Ah, esse eu vou pintar de vermelhinho, tá? E depois vai para a centena. Aí pintar todos de verde. Depois que você fez toda essa leitura com eles, a intenção é recortar, né? Para que as crianças possam montar esse número. Você pode emplastificar para esse material ficar permanente ali na sala, porque uma vez só utilizando as fichas escalonadas, não vai dar conta da aprendizagem das crianças. Como que eu trabalho com a ficha escalonada? Eu vou começar a montar o número, que nem assim, ó. Se eu pego 297, eu tenho aqui, ó, 200, o 90, ó, eu tenho que colocar ele aqui, ó, aonde vai ficar os zerinhos, para a criança poder entender que é realmente 200, né? Mas que o 200 ele tá aqui, ó. Os zerinhos ficam aqui atrás do número. Vocês me perdoem, como eu estou usando um vídeo, né? Então, às vezes, ele faz a leitura dos números ao contrário, certo? E aí, ó, como eu falei, 297, o 7 vai entrar aqui, tá? É essa a intenção de trabalhar com o número, que a criança possa ver que o número está contido, que ele está ali atrás, para ele possa perceber que o 90, o 9 que representa o 297, não é exatamente um 9, ele é um 90. Que o 2 que representa o 297, ele não é um 2, ele é exatamente um 200. Essa atividade use e abuse dentro da sala de aula. Faça várias vezes, porque a criança tem muita dificuldade de perceber ali o valor posicional do número. Outra atividade que eu aconselho você ali trabalhar dentro da sala de aula são placas de números, né? Que nem assim, ó, eu tenho, isso também vai aparecer lá para você poder utilizar. Placas é bom você utilizar assim, ó, elas grandes, metade de uma folha de sulfite. E eu tenho aqui de 0 a 9. E aí você vai entregar para as crianças na sala de aula. O Joãozinho vai ficar com o número 7. A Maria com o número 6. A Severina com 0, né? E você traz essas crianças que estão com um número na frente. E aí você vai ditar, vai falar assim, eu quero que vocês formem para mim o número 31. E aí as crianças que estão com 3 e 1 vão se posicionar para montar o número 31, tá? Você pode pedir de outra forma, que nem assim, ó. Eu quero que vocês façam, monte um número, o sucessor de 83, tá vendo? Para você já desenvolver o conceito de antecessor, de sucessor.
Você pode pedir também da seguinte forma: eu quero que vocês montem um número que tenha 5 dezenas e 8 unidades, e as crianças ali na frente vão organizando esses números. E aí você pode trocar esse grupo volta, você distribui mais números com outro grupo e vai fazendo perguntas, né? Usando da sua criatividade. Você pode pegar e fazer assim, ó. Forme o menor número usando dois algarismos. Aí as crianças vão pensar bastante. O menor número com dois algarismos, que número vai ser? Aí, ó, é o momento de você discutir o valor posicional do zero, né? 0, 1, né? Esse zero aqui, ele não tem valor. O menor número com dois algarismos seria 0, 1, certo? Esses conceitos são muito importantes você desenvolver ali na sala de aula, de forma prática, onde as crianças vão montar o número. Essa atividade, ela é uma atividade que vai antecipar o trabalho com os números móveis. Não tem as letras móveis? Você, dentro da sala de aula, pode também desenvolver um trabalho com os números móveis. Ó, eu tenho o meu aqui, que eu deixo guardadinho dentro de saquinhos, né? Vou tirar aqui do saquinho para a gente poder conversar. A criança, com os seus números móveis, você também vai fazer a mesma coisa, né? Ó, pegue o número com 4 dezenas e 2 unidades. E aí ele vai montando na carteira e você passa visualizando. É muito importante trabalhar com esses números para a criança poder compreender o conceito do número, estar montando, compreendendo o valor posicional. Se vocês quiserem, na hora de montar o número, vocês podem voltar com aquela tabelinha lá que eu disse no vídeo anterior, onde ela tem a dezena e unidade. Você pode montar uma tabelinha com centena, dezena e unidade. E na hora da criança organizar o número, ela coloca em cima dessa tabelinha aí. Não vou mostrar aqui não, porque eu quero que você retome no vídeo anterior para você compreender, porque essa tabelinha ela é ótima para o desenvolvimento do conceito do número e também o trabalho com material dourado. Aí, o exemplo das letras móveis, né? Desculpe, dos números móveis. E outra atividade que é muito utilizada nos livros didáticos, que os professores fazem muito dentro da sala de aula, é o quadro numérico. E eu quero discutir o quadro numérico com vocês. O quadro numérico é bom? É bom, desde que eu saiba trabalhar, porque simplesmente entregar um quadro numérico e dizer para a criança completar com os números que faltam é uma atividade muitas vezes mecânica, né? As crianças acabam guardando essa sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e às vezes ela nem... Ela acaba sabendo graficamente, mas não compreende, não sabe o número e a sua quantidade ali. Então é muito importante, depois de eu completar o meu quadro numérico, eu posso sim fazer o quadro numérico, mas logo depois que eu completo ele, eu posso fazer uma atividade, que é assim, ó. Pinte no seu quadro numérico o número 17. Aí as crianças vão lá procurar o número 17 e pintam o número 17. E aí eu continuo. Pinte o número com 2 dezenas e 3 unidades. Aí a criança vai lá no seu quadro e pinta. Pinte um maior número com 2 algarismos, tá vendo? É um outro conceito para a gente poder discutir. Pinte o antecessor de 87. Pinte o primeiro número ímpar maior que 66. Isso vai fazendo com que a criança desenvolva esses conceitos básicos. E não fique somente numa atividade mecânica de completar um quadro ali. O que é PIFA? Eu tenho discutido muito nos vídeos que eu produzo essa sigla, né? O PIFA.
P são processos de intervenção, o FA são os facilitadores de aprendizagem. Quando eu, professor, faço o meu planejamento, eu preciso pensar nos processos de intervenção, nos momentos em que eu vou intervir. Essa atividade aqui, ó, do quadro numérico, se eu não fizer isso, eu não pensei no processo de intervenção. Isso é um modelo de intervenção. Eu já vim preparado para trazer isso. Olha, então, crianças, encontre o número tal. Isso é um processo de intervenção que não pode faltar dentro da sala de aula. E os facilitadores de aprendizagem. Sempre eu preciso pensar em coisas que vão facilitar a aprendizagem da criança. O conceito do número, ele é algo difícil, um facilitador de aprendizagem. Os números móveis é algo concreto, algo que eu vou utilizar para que a criança possa compreender melhor. Então, assim, no meu planejamento, eu preciso pensar nos processos de intervenção e os facilitadores que eu vou utilizar ali dentro da sala de aula para que a criança possa compreender melhor o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela não encerra por aqui, eu ainda vou gravar o vídeo número 3, reforçando o conceito de número, e aí só depois eu vou entrar nas operações, tá? Continue acompanhando o canal, divulgando com os amigos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Tchau, professor, e até o próximo vídeo!